Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Tá começando o Love the Problem com um tema hoje que eu tô querendo gravar faz muito tempo. A gente vai falar de um tema um pouco mais técnico, mas também conectado muito a negócios, né? Eu como consultora passo em diversos clientes e a gente vê diversos padrões e antipadrões. Quando a gente tenta matar um legadinho, quem nunca precisou matar um legado, né? E pra me deixar bem feliz, tem só duas pessoas que eu amo aqui nesse call, que eu admiro, que até tô um pouco nervoso até de entrevistar essas pessoas que eu amo tanto. Então eu vou chamar vocês, vou pedir para que vocês se apresentem. Primeiro, meu amigo lindo, querido CFC, se apresenta aí. Quem é você na fila do pão? Fala galera, tudo bem? De volta aqui, né? Mais um episódio e hoje com um convidado que, me deixa super feliz. Tô querendo trazer há um tempo aqui no Love the Problem. Nunca conseguimos ver. Então, matando saudade de vocês aqui. Muito bom estar de novo num episódio. Principalmente falando de um tema que dói, né? Deia falou aqui que a gente passa em vários clientes como consultor. E, acho que a gente vai falar de coisas aqui hoje que já vimos acontecer e não foi em poucos lugares. Então, bora lá. E um prazerzaço estar aqui com vou fazer aqui um spoiler. Sem dúvida nenhuma, e olha que eu já passei por muita empresa no Brasil, mas deixa eu fazer aqui um elogio rasgado, Deia, só pra já, né, criar mais expectativa. Tá no meu top 3 de CTOs que eu já trabalhei no Brasil fácil. E no mundo, né? Brasil e mundo fácil aqui. Então, só isso, assim, é isso. É isso que a André conseguiu convidar pra gente hoje aqui, tá junto com a gente, tá? Eu encontrei ele no SG Rio e eu não desgrudei. Eu falei pra ele que, cara, foi talvez o melhor CTO que eu já trabalhei também. Então, vou chamar sem mais delongas, pedir pra você, lindo, querido, maravilhoso Marden, se apresenta. Quem é você na fila do pão? Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Marden Neubert. Eu fui CTO do PagSeguro durante bastante tempo. Acho que foi o cargo aí que eu tive mais aprendizado também. Fui diretor no UOL também por um tempo antes disso, onde eu fiz uma parte da minha carreira. Trabalhei um pouquinho na área de negócios, fui CEO do Boa Compra por 2 anos, que também é um meio de pagamento internacional do PagSeguro, e, enfim, mercado financeiro um pouquinho antes também. Então, vivenciei um exemplo bem importante aí do que vocês disseram, né, de migração de arquitetura, evolução de arquitetura, e pude escrever um pouquinho sobre isso, e aí é sobre o que nós vamos falar aqui hoje, né? Um pouco do que a gente aprendeu lá no PagSeguro e sintetizou em algumas lições, alguns padrões aí que a gente pode compartilhar, discutir, enfim, né? Comunicar de forma melhor aí com todos. Eu trabalhei na Pag por 3 anos e consegui acompanhar esse processo, que foi um processo de muito sucesso, né? Dessa mudança de arquitetura, de matar o monolito, né, matar o sistema legado, mas com um propósito, muito conectado ao propósito, ao porquê que a gente está fazendo o que a gente estava fazendo. E isso acho que foi um dos motivos pelo qual teve tanto sucesso. A gente sabia por que a gente estava fazendo aquilo. Então eu fiz muita questão de convidar o Marden, até pelos padrões que a gente já comentou que a gente vê nas empresas que a gente passa. E aí, pra gente começar, eu queria trazer um pouco para as pessoas que estão vindo, quais são os motivos pelo qual uma empresa deve tentar substituir um sistema legado? Quais são os propósitos? Com o que ela tem que estar conectada quando ela resolve matar um legado? Acho que o primeiro ponto, o negócio tem que estar sofrendo de alguma forma, né? De alguma forma clara, visível, sensível a todos, né? Então, substituir simplesmente por um desejo técnico, né, um desejo de testar uma nova tecnologia ou de usar um novo framework que acabou de sair, isso certamente não justifica mudar ou tentar transformar a arquitetura, né? E acho que tudo sai disso, né? A arquitetura basicamente é uma definição muito pouco clara, né? Por mais que se fale muito, tem definições formais, mas a definição que eu acho mais clara é que são aquelas coisas que definem como o seu sistema vai ser, né? Então, portanto, elas são difíceis de mudar, né?
E são decisões que você gostaria de ter tomado certas no começo do projeto. Só que como tudo muda, né, fatalmente em algum momento, se a gestão tiver sucesso suficiente para ficar ativo, né, por um longo tempo, por um tempo suficiente, ela vai ter algumas desencaixes, né? Ela vai ter algum tipo de diferenças entre o que ela foi inicialmente feita para fazer e o que ela faz agora. Isso sem assumir, mesmo não assumindo que o time cometeu algumas violações, né, ou incorreu em algumas dívidas técnicas mesmo, conscientes, né, que também obviamente causam esses gaps, essas questões aí que podem levar a ter que mudar a arquitetura. Mas tudo começa por algum tipo de impacto em negócio. Eu gosto de classificar em 3 categorias, né? Então a primeira seria algum tipo de impacto em negócio. Uma segunda seria algum tipo de motivação técnica, mas justificável também. Então, por exemplo, uma tecnologia que não é mais suportada, pode ser um componente comercial que chegou no fim da vida de suporte, ou um componente open source que não está sendo mais suportado pela comunidade, ou algum problema mais de segurança, ou de escala, enfim, coisas que mostraram que não vão mais suportar. Que não deixam de ser aspectos de negócio, né? Não é também um aspecto de negócio. E o terceiro ponto que também vai, obviamente, se ligar com negócios, são questões organizacionais. Então, por exemplo, se o seu time cresceu muito e a arquitetura é muito acoplada e agora você precisa ter mais paralelismo no desenvolvimento. Da mesma forma, se os conceitos, né, ainda estão muito próximos uns dos outros e você precisa aumentar o desacoplamento, diminuir o acoplamento para poder permitir um desenvolvimento paralelo mais eficiente. Ou se, por exemplo, uma outra questão de organização, se uma empresa fez ela fez uma cisão, né? Ela separou de uma empresa mãe, como aconteceu lá com a gente, PagSeguro Control. Você vai ter que mexer em sistemas. Ou se você adquirir uma outra empresa, né? Você vai ter que fazer uma integração. Então, também são questões de negócio no fim do dia. Então, esses 3 aspectos, eles tentam classificar nesses 3 aspectos tudo aquilo que motiva uma mudança de arquitetura. Acho que, Marlin, tentando fazer um yes-end aqui, né? Uma coisa que é muito legal, por exemplo, uma referência que muita gente do TI acaba seguindo é o Gartner, né? E as recomendações do Gartner. O próprio Gartner já fala há muitos anos que a arquitetura deixou de ser uma coisa só de arquitetura de TI. Os seus negócios hoje são digitais, seus produtos hoje... O que roda sem TI, certo? Hoje em dia. O que roda sem sistema por baixo? Dinheiro não existe há muitos anos, certo? Dinheiro físico ali. Dinheiro é todo digital e cada vez mais, quando vai para cripto e tudo mais. Então, cara, se você não pensar a arquitetura nesse viés de negócio, de fato pensando o todo, né? Pensando os impactos e alavancas que você tem que mexer ali para não quebrar o seu negócio, ou a experiência do cliente, ou o que quer que seja, porque também é negócio, né? Ferrou. Então, não estamos discutindo aqui, acho que cada vez menos, né, faz sentido para as empresas discutir aquela visão de antigamente, o arquiteto de solução, de TI, aquela visão bem simplista de caixa preta do nerd e tudo mais. Não, unir essas coisas. Inclusive para facilitar a discussão, certo? Porque senão fica uma discussão maluca de, sei lá, diagramas UML ou diagramas e caixinhas que... né? Quero reforçar isso que você falou. Não é só pela TI. O arquiteto cada vez mais tem que estar conectado com o negócio, né? Ele tem que entender o problema que ele está se propondo a resolver, né? Entender os aspectos chamados os antigos funcionais e não funcionais, né? As características arquiteturais que a gente tem chamado mais recentemente, e entender que tudo isso interage, colabora, enfim, tem que ser considerado para se pensar em uma arquitetura. Como isso muda ao longo do tempo, eventualmente você precisa sim fazer uma mudança. Aí vem um ponto interessante, né, que eu também gosto de destacar. Mas isso não é ágil, né, porque você está fazendo uma mudança de arquitetura, você deveria fazer isso ao longo enfim, junto com os times, junto com seus backlogs, etc e tal, né? Eu concordo que sim, né? O ideal seria o quê? Seria que a arquitetura ela nunca ficasse muito distante do problema que ela deveria resolver, né? Isso deveria ser colocado organicamente, junto com os backlogs e o time ali dentro de sua própria dinâmica, cada time com sua dinâmica, buscando, né, endereçar esses itens e tal. E isso é o que você vê numa parte dos livros, né? Ou você parte de uma coisa, de uma premissa de que você consegue fazer isso nos times, ou de que sua arquitetura é evolutiva, né? Suficiente para você poder fazer isso de forma mais tranquila. Infelizmente, essa não é a realidade, né? Muitas vezes você parte de uma arquitetura que não foi concebida para ser evolutiva, e muitas vezes você não consegue
que os times priorizem organicamente as atividades nos seus backlogs, e quando você se dá conta, essa distância já está muito grande. Então você fala, poxa, se eu começar a fazer isso agora organicamente, eu nunca vou fechar esse gap, essa distância. Ela vai estar sempre aquém, né, diferente daquilo que eu preciso para resolver um problema. Então é nesse contexto, né, em que você tem esse descasamento e você percebe que você não consegue fechar essa distância organicamente com os backlogs normais dos times, não afetando não tem jeito, mas afetando muito pouco ali as prioridades de negócio, é que a gente trata nesse artigo, né, que enfim, reúne o trabalho que a gente viveu no PagSeguro, também com a colaboração do Joseph Yoder, que também estava lá no Scrum Gathering, a figurinha carimbada aqui no Brasil, também com a experiência que ele teve de outros clientes que ele participou. Então, aí que a gente discute, né, como que um líder, não precisa ser um líder gestor, pode ser um líder técnico, pode ser um arquiteto, pode ser uma pessoa de produtos, não precisa ser um líder também de TI, né? Como é que uma pessoa nessa posição, ela conduz, ela vende, ela defende, ela protege uma iniciativa de mudança de arquitetura, que a gente chama de revolução de arquitetura, porque evolução seria ela evoluir naturalmente com os backlogs dos times, né? Uma revolução ou transformação seria uma iniciativa dedicada, né? E por dedicada a gente quer dizer que existem pessoas dedicando tempo a elas, né, de forma única, de forma exclusiva. Podem ser alguns times ou vários times, né, ou algumas pessoas contando com alguns times trabalhando tempo parcial, mas enfim, há uma dedicação e que tem o objetivo de sair de um ponto da arquitetura e chegar em outro, em que ela vai estar numa visão, enfim, uma situação em que ela atende, ela deixa de ter aquela distância, aqueles déficits que foram identificados. Só para tentar também fazer um exende e contar um pouco lá do que eu vi na PAG, eu lembro, né, de você, Marden, indo nos andares e dizendo para todo mundo por que era importante matar o monolito. Tipo, com números, com gráfico. Dizendo, olha, a gente está crescendo, a cada ano a gente exponencializa o nosso negócio e o nosso sistema não vai ter disponibilidade, não vai permitir a escalabilidade que a gente precisa, com números. Então, por isso a gente precisa matar esse legado. Eu lembro que as pessoas se olhavam até feio. Quando alguém dizia, eu preciso fazer isso aqui, não consigo fazer no novo ainda, vou fazer no legado. As pessoas se olhavam feio, porque elas sabiam que quanto mais eu alimentasse o legado, mais coisa eu ia ter que fazer para criar um novo, né? Então, acho que essa conexão de falar de uma maneira fácil, com números, visual, que qualquer pessoa vai conseguir entender por que eu tô matando esse legado, ela é importante, porque a gente passa em diversos clientes em que isso se perde ao longo do caminho. Eles começam porque, eu vou trocar porque esse novo sistema, essa nova tecnologia vai me permitir criar inovação. Ficam anos criando um novo projeto, às vezes não conseguem entregar nada, ou vão entregando pequenas coisas, e de inovação não tem nada, por enquanto. Por enquanto é só uma cópia das features antigas, né? E aí o que eu queria chegar eu sei que você contou um pouquinho de como a gente escolhe fazer uma revolução ao invés de uma evolução, né? Mas eu queria entender contigo, se você consegue trazer pra gente, CFC também, como que eu consigo fazer essa revolução e ainda assim fazer pequenas entregas que sejam usáveis. Ainda assim conectar com a agilidade, porque eu lembro que a gente fazia isso lá na PAG. Sim, exatamente. Deixa eu só pegar um pouco do seu testemunho aí, né, e conectar com um pouco do que a gente tem feito. Então, quando você fala de que, poxa, é importante conscientizar as pessoas, né, mostrar quais são, com fatos e dados, né, quais são os problemas e por que a gente precisa fazer isso, né? Esse é um dos padrões que a gente capturou aqui nessa linguagem que o Joe e eu criamos. Então, é a conscientização contínua, né? A gente tem que manter todo mundo alerta o tempo todo sobre os problemas da arquitetura legada e para onde a gente está indo, por que a gente tem que ir para onde a gente está indo. Acho que antes disso, fazer um outro comentário também sobre, você falou do monolito, né? O caso do PagSeguro, que é um caso bastante típico, era uma arquitetura monolítica que por si só não é um antipadrão, né? O monolito ele não é um antipadrão como muitas pessoas hoje parece que acham que é, porque leem muito sobre migrar para microserviço, etc.
Da mesma forma que microserviço não é um padrão correto sempre, né? Amém. Deixa eu só reforçar. Amém. É isso, as pessoas ouvem, né? É aquela coisa, as pessoas ouvem falar e saem repetindo igual papagaio. Exato. Então, quanto mais a gente disser, né? De repente, uma hora fixa, né? No nosso caso, nós começamos com um time do PagSeguro, que foi... Tem um outro capítulo anterior a esse, tem um prequel a esse capítulo, né? Que essa arquitetura que nós tínhamos já era uma reescrita de uma arquitetura anterior, que era em .NET, que foi reescrita de uma forma Big Bang. Foi feita uma nova arquitetura, um novo sistema, na nossa arquitetura, foi feito um novo sistema, enquanto o antigo estava lá ainda. E isso trouxe uma série de problemas. Eu não estava nesse projeto, mas eu estava muito próximo dele, acompanhei bem de perto, e para mim, do jeito que foi feito, foi um antipadrão. Porque o antigo continuava evoluindo, porque ele não podia ficar parado. O novo era a ideia é que ele demorasse 8, 9 meses, o plano inicial para ser feito demorou 1 ano e 9 meses para ser feito. O antigo não podia ficar parado, mercado competitivo, concorrência surgindo, então ele evoluía também. E aí o novo tinha que correr atrás de um alvo móvel, né? Então era muito difícil e isso colaborou também para essa demora maior. Bom, ele saiu em algum momento, foi um rollout traumático, e foi aí que eu assumi o PagSeguro pela primeira vez lá atrás em 2009 para 2010. E aí a gente tinha em mãos ali um sistema monolítico recém-feito, né, fresquinho, com todos os problemas que um sistema novo traz, né, gaps também funcionais, etc., mas que a gente tinha que dominar. Então a gente teve alguns artigos que foram escritos com o Rafael Maranzata, a Paulo Herculano, que estavam também na época nessa primeiro time, e a gente tinha então esse monolito, porque ele foi feito por uma equipe pequena. A equipe tinha 12 pessoas, acho que esse era o ponto que eu queria chegar, né, que construiu esse sistema. No final tinha 12 pessoas, ao longo tinha até um pouco menos. E por ser feito por uma equipe bastante enxuta e bastante coesa, a lei de Conway ela atua. E por que fazer um sistema distribuído se você só tem 12 pessoas que estão trabalhando sentados juntos falando o tempo todo? Não tem porquê. Então saiu algo monolítico ali. E não estava errado. E usando, e é legal reforçar, né? Usando boas práticas de engenharia de software para ali. Sim. Com teste automatizado. Havia bastante testes, assim, testes automatizados, exatamente. Com bastante reuso, exato. Então, assim, não estou fugindo aos melhores padrões só porque eu estou usando monolito. Ele é porque... Exato. É importante colocar isso. E ele atendia o problema, né? Ele foi colocado de pé, foi um release Big Bang, foi aquela coisa que você segura o ar, né, espera, e foi, né, passou, e ele atendia aquele momento, aquele contexto. Ao longo do tempo, esse time cresceu bastante. Eu não vou falar aqui os números exatos, mas cresceu algumas ordens de magnitude. É óbvio que aquela arquitetura não era mais adequada para esse contexto, né? Além disso, o PagSeguro, quando foi feita essa mudança, que foi de 2009 para 2010, ele era só um meio de pagamento online. Ele passou em 2013 a também ser um meio de pagamento presencial, com maquininhas, que mudou muito os requisitos, né? De disponibilidade, de tempo de resposta, várias características de arquitetura foram alteradas. E a gente foi adaptando isso ao longo do caminho, foi criando alguns componentes, porém, muita coisa ficava ainda nesse monolito. Mais para frente a gente mudou mais coisa, viramos banco, fizemos, enfim, várias mudanças aí de negócio. Então, isso aí inclui quase tudo que a gente falou ali de o que motiva uma transformação de arquitetura, né? Mudou negócio, mudou o tamanho do time, mudou a plataforma tecnológica também. A gente era web, passou a ser terminal, app, né? Então, tudo isso motivou essa mudança. E o volume também que veio de transações, de novos clientes. Então, tudo isso motivou. Então, quando a Andrea se recorda aí desse tempo, né, a gente, em algum certo momento, a gente teve um despertar, né? É um dos eventos que a gente descreve aqui nessa série de artigos que o Diogo e eu escrevemos. E esse despertar, basicamente, ele te chama para o seguinte. O primeiro ponto foi ver o seguinte: nós não vamos... Bom, primeiro, a arquitetura precisa de uma mudança, né? A arquitetura não vai do jeito que ela está, ela não vai nos levar aonde nós queremos ir, ou onde nós já estamos. Ela não está nos suportando como deveria. Ela tem questões, ela tem problemas. Esse é o primeiro ponto. Sejam eles de cunho de negócio, tal. Tudo vai ter a ver com negócio, mas a origem pode ser essas três que eu comentei, né? Negócio, tecnologia e organização. E o segundo ponto importante é o seguinte: nesse ritmo que nós estamos trabalhando hoje em arquitetura, nós não vamos conseguir reverter essa situação
sem uma iniciativa dedicada. Então essas duas condições elas têm que estar presentes para a gente perceber que a gente precisa dessa tal revolução, de fazer uma transformação direcionada, né, dedicada da arquitetura. E o que a gente tem falado, né, Joe e eu nesses artigos, são padrões, são melhores práticas, né, para líderes que se encontram nessa situação. Então a gente está reconhecendo algumas coisas. Primeiro, acontece isso, né, assim, as pessoas elas podem se encontrar em situações em que a arquitetura não atende mais, elas não conseguem reverter essa tendência organicamente, o que muitos artigos, muita literatura não aborda, porque simplesmente assume que mas você deveria ter sido ágil, deveria ter feito sua arquitetura evoluir organicamente com as necessidades, com os novos requisitos, com os novos, né, contextos da empresa. O que eu deveria, a gente sabe, só que né, não é o que a gente encontra na vida real. Exatamente, mas poxa, né? E a minha realidade, amigo, o que eu faço agora? Então, essa situação, acho que essa dor, né, desse líder que se vê nessa situação é o que a gente tentou endereçar. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, tentando destilar esse conhecimento que nós adquirimos ao longo dos anos em um conjunto de padrões, né, de referências, de melhores práticas para esses líderes que precisam transformar sua arquitetura. Marden, eu queria pegar pelo menos 2 ganchos aqui do que você falou, que eu acho que são coisas que eu vivi contigo lá no PAG e vi de perto como consultor e que já diferencia, certo? Quando eu fiz o elogio ali no início da apresentação, é porque tem pelo menos 2 características que eu vejo que diferenciam. Por que a visão foi evolutiva em cima da arquitetura e colada no negócio? Diferente do que a gente acaba encontrando muito no mercado, quando a gente está discutindo arquitetura aqui, a gente também está olhando com um olhar estratégico de arquitetura. E eu tenho o maior medo de usar a palavra estratégico, porque ela, é uma buzzword super difícil de... mas o que é ser estratégico e tal? Mas é um olhar além só da solução arquitetural que a gente está aplicando hoje. É um olhar, e você falou aqui, por isso que eu queria reforçar, cara, o meu negócio está indo para lá. O meu negócio hoje já não é mais só um pagamento online, já virou maquininha, já tem uma taxa de transação, por exemplo, já tem um tempo de latência menor que eu preciso, já tem uma série de coisas que são técnicas, no sentido de domínio da gente, que vão, obviamente, a arquitetura influencia, mas que, eu tô olhando para onde o negócio está indo e isso vai requerer mudanças, por mais que eu tenha desenhado muito bem uma solução. Se eu disser que a solução arquitetural que vocês fizeram no início lá no monolito foi ruim, eu estaria mentindo, porque ela atendeu aquele micro problema daquele momento, ou aquele problema que a gente tinha consciência naquele momento. Só que conforme o tempo vai passando, ou o mundo vai mudando, o alvo tá móvel, ou eu ganho consciência sobre, né, cara, aquela foi uma boa decisão naquele momento, mas hoje apareceram fatores novos que mudou. Então, esse olhar de olhar a árvore como um todo e não estar apaixonado só em... E aqui é onde a gente pega. Você deu o exemplo da pista paralela, né? Quando você criou o sistema paralelo .NET com o novo sistema que vocês estavam fazendo em Java ali e botou numa pista paralela os dois para correr. O que acontece? Nessa hora que você faz isso, seu objetivo passa a ser entregar o novo sistema. Esse é o perigo, porque você deixou de olhar para o problema, você mergulhou na solução, você mergulhou na entrega e você, como você já está devendo, ficar entre nós, certo? Posição de executivos aqui e tal, você já está devendo, cara, tu tem que abaixar a cabeça e entregar. Só que aí você se fechou para as mudanças que estão acontecendo no mundo. Então, conectando aqui, né, se a gente falou de agilidade, cara, embrace change é um dos valores de agilidade. Aceitar a mudança, responder à mudança, na verdade, é o termo correto, é um dos valores da agilidade. E é uma das paradas que a gente mais vê sendo ferida numa visão arquitetural de o importante é entregar a solução arquitetural X porque ela vai performar. Vai há 2 anos atrás quando eu fiz o desenho de arquitetura. Agora, sabe Deus se, né, e é onde normalmente a TI se desconecta com o negócio porque ela baixou a cabeça para entregar aquilo que foi prometido. Ao invés da gente estar trabalhando de fato em fatia. Então, isso foi muito legal e eu quero reforçar isso porque veio de você a coisa de, gente, desculpa, a gente quer crescer, tem um monte de oportunidade, tem um monte disso, mas se a gente não revolucionar isso aqui tem valor de negócio, isso aqui eu consigo mensurar. O lead time, por exemplo, não vai cair se a gente não fizer essas mexidas. Pronto. Agora a gente tá falando a mesma linguagem, tá todo mundo numa linguagem que vai bater ali no ponteiro de negócio de alguma forma. É que dá trabalho, né? Esse ponto eu acho perfeito, CFC, porque vários pontos você colocou, né? Então, um outro ponto só para fazer um comentário sobre o que eu falei antes de os líderes não se sentirem mal por estarem numa situação dessa, né? Muitas vezes a decisão que impacta numa arquitetura, ela é uma decisão de negócios e ela pode ser rápida. Vou dar um exemplo. A Andrea vivenciou ali um time que estava separando o cadastro do PagSeguro do cadastro UOL.
a decisão de separar o PagSeguro do UOL não foi uma decisão técnica, foi uma decisão de negócio, porque a empresa cresceu, teve que, né, ser uma outra entidade, etc. e tal, e a gente queria separar por N razões. Não é uma decisão que foi negligência de alguém. Algo que tem que ser feito, tem que ser transformado. E são coisas que estão muitas vezes arraigadas bem profundamente na arquitetura. Isso que você falou, CFC, de entender que a arquitetura é um facilitador, né, é um capacitador do negócio, leva a um outro ponto, que acho que é o nosso primeiro padrão que a gente escreve, que é todos do mesmo barco. Né? Então, o primeiro ponto, né? Qual que é o ponto de partida para você ter mais chance de sucesso, para você líder ter mais chance de sucesso numa jornada de transformação de arquitetura, de revolução de arquitetura? É você trazer negócios para dentro. Porque se você fechar a sua portinha ali da área da TI e ficar trabalhando ali 6 meses, que seja 9 meses, 1 ano, etc., você, além de poder sair com uma solução que não é mais a que você precisa, a percepção que você vai ter das outras áreas da empresa é de desperdício. É que você tinha antes um time que trabalhava para entregar valor e agora não. Estão lá fechados fazendo outra coisa que eu nem sei o que vai ser. E muitas vezes essa percepção de valor realmente não é tão fácil, não é tão visível, né? Inclusive outros padrões lidam com isso. Então o primeiro ponto, e de novo eu sei que não é fácil, eu sei que nem toda cultura de empresa permite isso, né? Mas é tentar mostrar que a arquitetura, mostrar que os sistemas não são uma coisa de TI, que TI fez, TI que inventou, pronto, TI criou, então TI tem que resolver. Que é a soma de decisões tomadas ao longo do tempo, e não estou também eximindo TI de culpa, né? Porque muitas vezes não expôs da forma correta, não monitorou da forma correta esses gaps de arquitetura, não fez mitigações ali anteriores, etc. Mas o fato é, a situação é essa, ela afeta todo mundo, afeta todo o negócio, porque, por exemplo, como você falou, às vezes não é nem o desempenho que está ruim. Requer uma vulnerabilidade, certo, Marden? Porque você está pegando toda essa cozinha que está suja, tem uns pratos quebrados ali, tem umas coisas meio fedorentas e você vai mostrar. Exatamente. Porque não é bonito. E tá tudo bem. Não é bonito. Porque acho que isso é bem importante também. Porque quem trabalha... Sim, deveria estar tudo bem, né? Numa cultura saudável deveria estar bem. Exato. Então, esse processo de dizer, olha, pessoal, isso aqui é uma forma de mostrar vulnerabilidade. Você mostrar, falar, olha, a gente tem esse problema, ele afeta todo mundo. Se a gente não resolver juntos, nós vamos ter esses problemas. Não dá para enfiar debaixo do tapete, varrer para debaixo do tapete, dizer que TI se vira, resolve, não quero ver, porque não vai dar, vai ter que ter uma equipe dedicada, vai ter que ter gente trabalhando nisso, vai ter que mexer em backlog, vai ter que afetar a entrega. Algumas entregas não vão acontecer como a gente está imaginando que vai acontecer. E é isso, né? Então, para isso acontecer bem, a gente tem que estar com todo mundo no mesmo barco. Todo mundo entendendo que, olha, não é eu e vocês, nós e eles, né? É todo mundo no mesmo barco. E antes da Deia falar mais um pouquinho, vou colocar um outro padrão também que tem muito a ver com isso que o CFC falou. Pode ser que chegue um momento, como aconteceu lá no PagSeguro, que você tem que dar um susto neles, né? O nome do padrão é mais ou menos esse, né? A gente nomeou em inglês, o nome é um pouquinho mais boca suja. A gente não, né, colocou scare the ass out of them, mas dê um susto neles, exatamente para você falar isso. Falar, olha, pessoal, e aí reunir dados, reunir fatos, etc., para mostrar o seguinte. Você foi um gentleman, mas eu falo, é o famoso vai dar merda, entendeu? Vai dar merda. Vai dar merda se a gente não mexer nisso. Já avisei que vai dar merda isso. O que esse padrão diz é que, e aí ele também pode ser ele tem o seu downside, ele tem o seu lado negativo, que pode te colocar em risco, você líder que está defendendo uma revolução de arquitetura, que é colocar sua carreira em risco, né? Ou pelo menos essa posição dessa empresa em risco, porque vai mostrar muita coisa feia, vai mostrar muita coisa suja que está lá atrás. E dependendo da cultura da empresa, isso pode não ser bem visto, pode ser visto como punitivo. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez de uma CEO de uma empresa que ela falou que eu acho super se conecta. E como a gente está falando para líderes aqui, Marden, tem uma mensagem importante para falar. Sem coragem, a gente não cresce na carreira. Quantos passos corajosos você tomou dentro do Pag e em outros lugares que você trabalhou? Quantos passos cada um de nós aqui já demos? E isso, óbvio, que, cara, ser demitido é uma coisa que está sempre no teu risco, certo? Esse é um risco inerente. E não falar, né? Não ser claro naquilo que é um problema de fato. Você está se rebaixando também, porque você vai conviver com aquele problema. A famosa janela quebrada, né? Que a gente fala tanto em tecnologia. Você vai conviver com as janelas quebradas, cara, é um ambiente que daqui a pouco fica imundo. E tem muito profissional fazendo isso com a sua carreira, certo? Sem dúvida. Eu não quero mostrar isso não, que é diferente eu esconder
do eu vou, mas essa briga a gente não quer brigar agora como negócio. São duas coisas bem diferentes. Exato. Se a decisão for consciente, exato. É diferente de você simplesmente jogar o jogo, né? Entender que... Não vamos mexer nisso agora, exato. Como falei, varrer a sujeira para debaixo do tapete, não vou mexer nisso agora e deixa... E de novo, né? De forma irresponsável, postergar algo que, quanto mais demorar para ser feito, pior, mais difícil vai ser. Então, entender que, em algum momento, uma ação tem que ser tomada. Saber esse momento não é também trivial, faz parte desse despertar aí, né? Em que momento é preciso tomar ação, né? Qual que é o último momento responsável, né? Como se fala muito em Lean, mas sem dúvida, é muito mais fácil. Geralmente é mais fácil você jogar. E estou falando não só de líderes, né? Muitas vezes líderes gestores, mas também de líderes técnicos ou pessoas de time, né? Que falam, é assim que estão fazendo, é assim que se faz aqui. Inclusive a gente trata disso em um dos padrões também, que como que você... tem a ver com essa questão da consciência contínua. Como é que você vira a chave das pessoas e fala, pessoal, não é porque está feito assim que é para continuar fazendo. A gente tem que mudar. Esse é o caminho, é para cá que a gente quer ir. E uma outra coisa interessante que ajuda a mitigar esse risco ligado a dar esse susto, né, é ter um plano na manga, que é outro padrão que a gente listou também, né? Eu diria assim, um líder não seria responsável de chegar para a alta gestão da empresa e falar que tem problemas, que tem várias questões ali de risco, etc., se ele não tiver um plano na manga para chegar e falar, né? Poxa, a pergunta natural que vai vir do executivo é, mas e aí? E é a hora dele vender a ideia dele, né? Se ele não tiver um plano na manga, ele perde a oportunidade de vender a ideia dele e ele passa por irresponsável também. Então, acho que fechando esse ciclo aí dos padrões que estão ligados à conscientização, é ter um plano na manga. Que no fundo é uma visão, né? Qual é a visão, então, que a gente tá, para onde a gente acha que vai. Exatamente. Ele se liga num outro padrão, que é a visão de arquitetura, que aí é uma ponta mais técnica que está em outro pedaço aqui. Então, a sua sugestão é que ele esteja muito conectado dos porquês, ele traga a sujeira da cozinha ali, e aí, que acho que conecta com o que a gente tá falando aqui no backstage, talvez trazer os critérios de sucesso, né? Como que eu meço que isso que eu tô propondo vai resolver o problema que eu quero resolver? Exatamente. E aí, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Bom, na jornada do PagSeguro a gente começou a medir várias coisas, até antes de começar essa transformação, essa revolução, e isso foi um dos pontos fundamentais para dar segurança para a gente, né? Porque, pensa só, é um projeto que ele não é muito visível. Aliás, é melhor que não seja, porque se você transformar junto a cara do seu sistema, junto com a arquitetura e a infraestrutura, isso é um antipadrão. Isso quase sempre dá muito errado. Então, o ideal é que você não afete de forma perceptível o cliente. Ele vai perceber como? Olha... Isso aqui, elas não vai perceber, né? Porque antes ele vai falar, poxa, de vez em quando dava problema, agora não dá mais. Isso aqui estava mais lento, agora está mais rápido. Dificilmente o cliente vai perceber isso, né? Então o ideal é que ele não perceba, mas é importante que a gente que está dentro do projeto, dentro da empresa e vendendo, né, esse projeto, liderando esse projeto, possa ter esse pulso, né? Saber como é que você está indo e poder reportar isso também. Então, tem um outro bloco de padrões que a gente escreveu, que é chamado Preparando e Medindo, né? Então, preparando porque tem um padrão que a gente achou muito importante, chamado Pavimente o Caminho, né? Pave the Road, para que os times tenham mais eficiência em mudar a arquitetura, eles possam trabalhar em cima de uma base, enfim, de ferramentas e de componentes para não ter que reinventar a roda o tempo todo. Uma frase do nosso CIO na época falou assim, tem que ser mais fácil seguir o padrão do que reinventar a roda. Então a gente tem que ter alguma base ali. Mas os outros padrões ligados à medição, a gente tem um que chama métricas para base e comparação, baseline e comparação, que é basicamente ter métricas da arquitetura, comunica muito com o fitness functions, que está sendo falado bastante aí em arquitetura evolucionária, para saber como que está a minha arquitetura, qual que é a saúde dela. E essas métricas, elas podem ser desde métricas de tempo de resposta, disponibilidade. A gente usou muito o Apdex, né? o Apdex para medir, que é basicamente uma medida
de respostas respondidas dentro de um certo tempo sobre o total de respostas, né, e com sucesso dentro do total de respostas. A gente pode falar de métricas de desenvolvimento, então lead time para entrega de features, né? A gente pode falar de qualidade de código, a gente pode falar, no PagSeguro a gente pegou uma métrica que era quantidade de commits e linhas de códigos novas e committers diferentes no monolito. A gente não queria que o pessoal mexesse no monolito, exceto para projetos que estavam tirando do monolito. Então a gente conseguia taguear e falar, olha, quem está mexendo no monolito para adicionar novas features? Até um certo tempo a gente fez isso, depois a gente travou totalmente. Então isso era um tipo de métrica que a gente usava para saber está dando certo ou não está dando certo. Então, os times estão conseguindo trabalhar na nova arquitetura ou eles estão sendo forçados a usar a antiga. Só para trazer uma coisa aqui, que repara como a gente está trazendo a mentalidade de produto, de product management, como a gente fala, no desenvolvimento de funcionalidades novas, né, de coisas novas, para dentro também desse olhar de arquitetura. Porque a gente passou a trabalhar essas evoluções com um mindset de produto, né? Com uma forma de olhar e falar, pera, calma, qual o problema que eu quero resolver? O que eu quero medir? Vamos lá, vamos atacar aqui. Pera, não foi, melhorou, não melhorou. O que está acontecendo ainda? Voltar. Então você criou um ciclo de build, measure, learn, também num tipo de coisa que antigamente a gente desenhava um plano, que a gente descambava da visão para aquele plano maravilhoso de 2 anos e bota a peãozada para fazer agora moer a carne. Não faz o menor sentido essa lógica. E passa a pizza embaixo da porta, né? Exato, não faz o menor sentido isso. Então, conforme você vai falando, eu estou entrando aqui no parênteses para trazer isso, porque repara como tem uma mentalidade de produto nessa lógica do que a gente está falando. Então, tipo, eu desenvolvi a coisa nova de produto, eu desenvolvo agora na minha arquitetura assim também. Exatamente. É a mesma, você está corretíssimo, é a mesma filosofia, mesmo tipo de pensamento, tanto que um dos padrões desse grupo trate a revolução arquitetural como um portfólio ágil, né? Porque você vai ter naturalmente, qualquer empresa não trivial, você vai ter alguns times trabalhando nisso. No nosso caso, a gente tinha dezenas de times, quase centena, né, trabalhando nisso. Léo, bota o barulhinho de cifrão aí agora, Léo. É impossível ter uma gestão orgânica disso, né? Assim, espontânea, né? Espontânea disso. Então, alguém tinha que ter esse papel. E a gente tinha desde o começo ali, a gente demorou um pouquinho para acertar, mas acertamos bem numa pessoa que foi o APM, né? O Agile Portfolio Manager dessa iniciativa, né? E essa pessoa reunia o progresso de vários times, ele conseguia fazer diversas facilitações, ele conectava muito em mim, né, que eu era o líder dessa iniciativa, para me trazer alertas antecipados, etc. Então, você exatamente listou aí um dos padrões desse grupo. Eu colocaria mais 2, além desses que eu já citei, que a empresa escolheu definir metas ligadas à arquitetura. Tá? Isso foi uma decisão do nosso dono, né, o Luiz Frias. Quando eu vendi para ele o projeto, ele falou, ótimo, então quero uma meta ligada a isso. E a sacada foi que a meta não foi só de tecnologia. Isso foi também resultado de uma venda contínua, uma concentração contínua que a gente fez também ao longo de muitos anos. A meta virou da empresa inteira. E virou assim, até gente lá do financeiro, que estava lá no corporativo do UOL, tinha essa meta. E me ligavam, e aí, como é que tá? Né? O cara ia falar de orçamento e aproveitando, como é que tá aí o progresso, né? E isso fez realmente, contagiou muito o time, foi muito positivo, mostrou, sobretudo, a importância disso, né? Porque se você coloca outras coisas como meta, e isso não é meta, tem uma mensagem ali, né? Você fala, olha, receita é importante porque é meta. Isso aqui, uma mudança de arquitetura ou melhoria de algumas métricas de desempenho dos sistemas, não está, né? A meta, mas não está no bônus, né? Então, quando virou meta e entrou também como questão de bônus, né? De recompensa financeira, que é uma questão um pouco mais sensível, né? Tem que se fazer com cuidado, gerou uma visibilidade enorme e trouxe engajamento. Poderia ser uma coisa que não teria meta financeira, poderia ser um OKR da empresa, poderia ser alguma outra coisa não ligada a bônus, mas nesse caso foi, e a gente viu realmente a potência que isso traz para qualquer iniciativa. E é legal trazer que, assim, quando você fala de todos no mesmo barco, como um pattern que vocês viveram, essa é a materialização em termos de artefato, certo? Reforça. Porque, assim, cara, é todos no mesmo barco mesmo. Estamos falando de meta. Mesmo. E ninguém melhor do que você viu o efeito de catalisador que isso gera. Porque na hora que você colocou na meta, todo mundo passou a olhar isso realmente como negócio, né? Isso não é um problema só do Marden agora. E a visibilidade que gerou foi absurda, porque as pessoas, mas e aí, me fala mais sobre isso. E aí a gente teve a oportunidade de reforçar a conscientização.
O último padrão, Deia, só conectado nesse aqui, antes de você perguntar, porque esse foi muito, muito bacana. O desafio aí é como é que eu comunico uma coisa que é tão técnica para tanta gente que quer saber como é que é. E aí veio uma sacada que foi do time de inovação com o time de design, os dois ajudaram nisso. A gente criou, a Deia vai lembrar disso, um Lego gigante, a gente se comprometeu a mudar 30 fluxos que afetavam o cliente. A gente sempre... Só um outro ponto importante, né? Para tudo que você define de métrica, meça na perspectiva do cliente. Não meça dentro de uma métrica de tecnologia pura, né? Então a gente estava medindo sempre em relação a Apdex porque mede o cliente, né? Tempo de resposta porque mede para o cliente. Então quando a gente fez esse compromisso, que aí esse que tinha ligação na meta, a gente definiu ali 30 fluxos direto com o cliente, ligado ao cliente, que a gente se comprometeu a mudar, tirar da arquitetura antiga durante um tempo. E como que a gente comunicava isso? Porque era meta de todo mundo. A gente criou esse Lego gigante, eram 30 peças de Lego, né? Parecia Lego, era uma peça grandona assim, tamanho de uns 30 centímetros ou mais, cada uma. Ficou uma montagem em um dos andares lá do PagSeguro, na época a gente estava presencial, né? Foi em 2019, e toda vez que a gente tirava uma desses fluxos do monolito, tinha uma cerimônia. O time ia lá, tirava a peça, tirava foto, o pessoal gravava entrevista, fazia todo um show. Então isso motivou demais os times que estavam trabalhando, motivou os outros também que estavam de fora, porque viam e torciam, né? Pessoas que nem eram de tecnologia estavam ali torcendo para funcionar. E é o awareness contínuo, né? Porque você gerou um símbolo... E gera o awareness contínuo, porque ao longo daqueles meses, né, daquele ano, a gente começou a tirar só lá para julho, agosto, se eu não estou enganado. E a gente foi até o final do ano ali. Teve uma última entrega que a gente até fez entre o Natal e o Ano Novo, só para finalizar um item lá, e a gente tirou o último lá. E no artigo tem algumas fotos. E isso a gente chamou de torne o progresso tangível, porque para você falar de um projeto tão técnico, né, de alguma forma você tem que deixar isso visível para as pessoas. Outra coisa que a gente fazia também, sempre que a gente fazia uma entrega no monolito, tudo que estava nele ficava disponível. E para mostrar que aquele fluxo estava fora, a gente gravava um vídeo, um screencast, a gente fazia isso na madrugada, quando eu estava fazendo a entrega no monolito, mostrando que agora, olha, o monolito está fora, mas agora funciona esse fluxo. E esses vídeos a gente publicava lá na plataforma interna nossa lá, e o pessoal adorava ver. Eu tenho só uma perguntinha que tinha a ver com as metas, que essa meta que ajudou todo mundo a estar no mesmo barco, olhar para o mesmo lugar, essas metas estavam conectadas, eu não me lembro, tá? Por isso que é uma pergunta, conectada ao resultado que eu estava buscando, e não à entrega só em si. Porque acho que também é um problema de antipadrão de eu colocar na meta, tipo, eu tenho que entregar esse projeto. E aí, foda-se se ele tá conectado com o problema, foda-se se ele tá resolvendo, se ele tá gerando resultado. Assim, a minha meta virou a minha entrega. Então eu queria entender só rapidinho e validar contigo se a meta ali, porque eu já não lembro mais qual que era, tava conectada ao resultado que eu queria alcançar, ao problema que eu queria resolver. Tipo, aumentou a disponibilidade, consigo agora escalar, esse problema do cliente foi resolvido. Sim. A gente tinha mais de uma meta, daí esse que era o ponto interessante. A gente tinha, nesse ano, a gente teve 2 tipos de meta. Uma meta que era a entrega daqueles itens, e aí o critério de sucesso era entregar aquele fluxo fora do monolito, tá? Aí você pode falar, mas por que isso gerava valor? Na verdade, assim, como o monolito tinha seus problemas de disponibilidade, a gente entendeu que se eu pegar fluxos que são de valor para o usuário, não são fluxos quaisquer, mas fluxos de valor para o usuário, e o valor podia ser uma tela que ele via ou um fluxo interno de liquidação, por exemplo, que afetava quando que ia chegar o dinheiro na conta dele. A gente pegou fluxos que tem a ver com o usuário e colocou como essa meta migrar para a nova arquitetura. Então, esse componente dos 30 itens era basicamente tirar esses fluxos. Então, eles eram uma meta baseada em entrega. Design de metas é uma coisa, você sabe que não é fácil. É que per se já era diferente, Marden, porque frente ao que a gente vê no mercado, era de fato um fluxo de valor para o cliente. Isso. Então assim, eu não receber o meu dinheiro, né, no caso que eu, digamos, sou um taxista, tô lá usando a minha maquininha e não receber o meu dinheiro no dia seguinte, pode significar a pessoa entrar num cheque especial. Exato. Então assim, é sobre isso que a gente tá falando aqui. E eu tinha indisponibilidade no monolito, logo eu preciso resolver esse fluxo. Então você tá transitivamente chegando ali através de uma melhor disponibilidade no valor. E esse era um componente. Aí a gente tinha um outro componente da meta, que aí sim eu quero dizer, que são o Apdex
era uma meta, né? E algumas metas de disponibilidade. O Aptex era meta para o aplicativo e tinha metas de disponibilidade ligadas à adquirência, liquidação, conciliação, outras coisas. Então, essas metas, elas se ligam nesse componente de métricas para baseline, tanto que no artigo a gente fala de 2 tipos de alvos, né? Alvos de entregas e alvos de saúde, de métricas, né? Que vão garantir que, olha, você migrou isso para uma nova arquitetura, que a gente acredita que é melhor, e ao mesmo tempo você não prejudicou o usuário. Ou você até subiu a barra aqui da qualidade de serviço. Isso, que acho que a gente pode até gravar um outro episódio, né, CFC, que a gente também tem falado muito de metas aí nas organizações e como isso às vezes ou ajuda ou atrapalha. E agora eu quero ir para uma das últimas perguntas, que a gente falou um pouquinho dos porquês, né? Tá conectado com o porquê, os o quês, né? Pô, vou revolucionar, como que eu meço? E aí, quero chegar nos comos, né? Quais são possíveis approaches que a gente tem e até antipadrões que a gente enxerga, que você até já citou, você, CFC, já citaram alguns. Porque nas empresas que a gente vai, pelo menos nas que eu tenho ido, a maioria é assim, eu crio um sistema novo, normalmente com um front novo, não só o back novo, e aí depois eu migro todo mundo e é um Big Bang. Às vezes eu até consigo fazer pequenas entregas, só que eu tenho que ficar fazendo tipo Alt Tab ali o tempo todo. Uhum. E aí eu tenho apenas uma cópia das minhas funcionalidades no sistema novo, então ele nunca tá completo, porque eu ainda tô alimentando o legado. E eu tenho que ficar, às vezes, com essa boa vontade das pessoas querer usar o novo ao invés de querer usar o velho que tá completão. E as pessoas, às vezes, não vê vantagem, porque eu não tô necessariamente ainda inovando no sistema novo. Porque às vezes eu tô criando um sistema novo que ele vai ter interfaces novas, porque ele vai inovar, ele vai dar uma nova capacidade de atender o cliente. Mas beleza, às vezes quando eu começo eu só tô criando funcionalidades iguaizinhas ao legado. Então ele não tem nada de inovador. Exato. E aí eu quero trazer assim, quando que é vantagem, quando que realmente faz sentido eu seguir nesse formato de ter esse alt tab aí, ter 2 pistas, ou quais são as outras possibilidades que nem a gente fez lá na PAG, porque na PAG eu lembro que era muito transparente, a gente ia mudando o back-end com uma série de boas práticas ali de arquitetura, ia fazendo entregas que iam deixando o sistema mais disponível, a gente tinha um lugar muito forte ali de segurança, de garantir que os dados iam estar em ambos sistemas, porque se um sistema novo caísse ou o velho caísse, um deles assumia, então talvez se você conseguir falar um pouquinho sobre isso. E quando se mudava um front, era muito imperceptível para o usuário. Então, mudava, era para uma telinha nova, mas ainda dentro da mesma jornada. Então, para o usuário, aquilo era imperceptível. E aí, obviamente, eu imagino que isso deve ser mais complexo, porque não é todo mundo que vai por esse caminho. Talvez seja mais custoso, mais complexo, eu quero validar com vocês, que vocês manjam mais que eu, né? Então, eu quero entender quando que faz sentido eu ir para esse approach de cópia, de ter 2 pistas, porque eu não quero simplesmente chegar, isso é errado. Não sei se é errado. De repente, serve para um lugar mais de menos complexidade. Então eu queria entender assim, quais são os possíveis approaches. Sim, tem alguns, né? É uma combinação de abordagens aqui. Então, além desses 2 blocos que a gente já falou, né? De criar consciência e preparar e medir, tem mais 2 blocos que são até maiores em termos de padrões, são padrões mais técnicos, ligados a como que você prioriza, e aí tem a ver com o que você falou, prioriza ou organiza a mudança, e como que você organiza os times, tá? Então tem também um grupo de padrões aí ligados à organização de times que tem muito a ver com team topologies, vai um pouco nessa linha aí. Nesse grupo de priorizar atividades, eu vou só falar de um padrão que não vou falar de todos, tá? Mas tem um padrão que é muito importante, estratégico, que o CFC já tocou, que é a visão arquitetural, que é para onde você quer ir. Ele podia até estar em outro grupo, tá? Mas a gente descreveu ele junto com os outros porque ele está dizendo um pouco de como que você vai organizar, priorizar aquilo que você vai fazer. Ele dá essa direção, essa essência do que é a nova arquitetura, tá? Ele coloca o que está ok fazer, o que não está ok fazer. Então ele tem um pouco de colocar limites e definir para onde a gente vai e inspirar também. Então dentro desse bloco, eu vou colocar só 2 padrões aqui que eles são um pouco antagônicos, mas não são totalmente antagônicos, mas que refletem um pouco do que você falou lá, que a gente não sentiu muito o que estava fazendo, né? Você falou isso sobre o PagSeguro. São 2 padrões que a gente chamou de freeze, que é congela, né? Então assim, congela para mexer na arquitetura. E algumas empresas grandes, inclusive, fizeram isso. Um exemplo famoso é do LinkedIn. Eles pararam, o projeto Inversion, que eles chamam lá. Eles pararam a empresa por 3 meses, quase 4, acho, para fazer só mexida de arquitetura. Mas pararam tudo, tá? Então esse é um extremo. Para times menores pode funcionar melhor, até para times
né, como o próprio LinkedIn mostrou ali, uma situação que estava precisando mesmo, eles funcionou fazer assim. A outra abordagem que a gente usou no PagSeguro... Que é um all-in, né? É legal falar, porque é um all-in de alguma forma no poker ali. Você tá, cara... É um all-in. Você congelou, sabe Deus... Você foca tudo, é todo mundo trabalhando em atividade de arquitetura, em consertar seus componentes ou criar ferramental. Eles focaram muito em ferramental nesse projeto do LinkedIn para melhorar build, melhorar desenvolvimento, etc. e tal. Então, esse é uma abordagem num extremo. Tem um outro extremo, e óbvio, no meio do caminho você tem uma nuance, que é você trocar o pneu com o carro andando. A gente chamou Change the Tire of a Moving Car, né? Então, e tem até imagem disso, tem pessoas que fazem isso, tá? Quem depois quiser conferir, tá no segundo artigo, tem uma foto de alguém trocando o carro com ele andando, trocando o pneu do carro. E basicamente a abordagem é não parar o que está sendo feito, mas conseguir incluir alguns times novos e também atividades em times existentes para que a revolução ela aconteça sem afetar muito as prioridades de negócio, tá? Sem, claro, afetar zero é possível. É possível com mais recursos, com mais pessoas, mas mesmo assim, algum momento, algum time vai ter que mexer no seu componente, vai ter que transformar o seu pedacinho ali, obviamente vai ter algum tipo de mudança de prioridade. O que, se você tem todos no mesmo barco, você consegue explicar e justificar que vai trazer ganhos mais para frente. Então, é claro, naquele momento que tem uma entrega crítica e tal, não é um momento de parar o time para mexer, mas logo depois pode ser. Então, esse grupo trata desse tipo de aspecto, tá? Uma das coisas que também a gente fala muito é ter baby steps, né? Passos curtos, iterar mesmo, para buscar nova arquitetura e tentar buscar os quick wins, que são as vitórias rápidas ali, né? Os retornos rápidos, que também é justo, é válido você buscar para trazer aqueles componentes mais críticos ou que trazem muito impacto para o usuário, aquele componente que está afetando uma área sensível do negócio. Dentro esses são os mais estratégicos de priorização. Tem outros mais práticos e técnicos, e um deles, aí sim, é o que a gente chama de espelhe a feature na nova arquitetura. Mirror the feature in the new architecture, tá? Que é um padrão, como qualquer outro, tem seu contexto, tem sua aplicabilidade, ele pode ser útil em alguns contextos e em outros contextos ele não é tão útil. Eu vou descrever quando que eu acho que ele é útil. Eu usei algumas vezes esse padrão. Uma vez que eu usei, nem foi no PagSeguro, foi um pouco antes, o PagSeguro a gente usou ele numa API de pagamento, uma coisa que a gente teve que mudar realmente a forma com que o usuário interage. Ele funciona bem, sobretudo quando você tem você tem uma certa funcionalidade que você tem no seu sistema, que vai ser muito difícil você criar a nova arquitetura lá embaixo sem mudar o front. Você vai ter que, na verdade, prejudicar aquele novo desenvolvimento para adaptar o front antigo a uma nova arquitetura. Ou porque tem conceitos novos, ou porque você está buscando uma abordagem mais radical, etc. e tal. E aí você, sim, nesse caso, você espelha aquela feature numa nova arquitetura com uma infraestrutura nova e um front novo, mas aí que tá. Você tem que fazer de um jeito que sejam duas coisas paralelas mesmo, tá? Até uma das nomes que a gente pensou era features paralelas, para que o cliente ele possa voluntariamente escolher a nova tela, a nova feature. E ele possa ir e voltar na forma que ele quiser. Então você tem que ter também os dados embaixo podendo se comunicar. Não é trivial fazer dessa forma, mas é a forma viável para não ter o que você está colocando como problema. Então você tem as duas, vamos falar em telas, né? Mas imagina que pode ser uma com várias telas ou até uma coisa mais complexa. Uma API em que o cliente ele faz o toggle, né? Ele escolhe você convida ele, bota o splash, por favor, você quer testar a nossa nova central, nossa central do anunciante, na época que a gente fez? Sim, quero. Ele é chaveado, né? Ele passa a usar a nova e lá ele pode testar. Ele vê os dados dele que ele tem, ele não perdeu nada, e ele usa a nova tela com os novos sistemas, com os novos dados, com os dados que ele já tem, com o novo sistema embaixo. Se ele escolhe voltar, aí é importante ele poder voltar também, ele poder ir e voltar. Se você está forçando o cliente para ir num caminho sem direção e não tem como voltar, não tem como comunicar, aí não é uma boa usar esse padrão. Aí o que é melhor? Você poder migrar e aí como a gente fez várias migrações lá dentro do PagSeguro. Você mantinha a tela, ou como você viu, era nova, porque era uma nova interface, era uma nova arquitetura de front também, mas ela era equivalente à anterior. O cliente é como se tivesse tido uma mudança de layout ali, mas mais compatibilizando com o layout novo que nós tínhamos, tá? Então, não é que não mudou nada de tela, mudou, mas não de um jeito que o cliente fala, nossa, eu detestei, quero voltar. Ele passou a ver uma tela no novo padrão que nós passamos a ter. E aí, embaixo, era tudo novo. Só que
você percebe, não é uma coisa assim que o cliente fala, poxa, que mudança, mudou tudo, quero voltar a usar a antiga, porque não tem tal coisa aqui, não tem tal coisa. Não era isso, tá? Você não criou uma disrupção na experiência do cara, você tentou manter a experiência mais coerente possível, no máximo trazendo uma melhoria ali de eficiência, disponibilidade, alguma coisa assim. Exato. Eram tecnologias de front diferentes, então para fazer igualzinha a antiga, a gente não ia nem conseguir, ia ter que fazer um layout que daria vários passos para trás. Mas quando a gente já estava fazendo essa migração para a nova experiência de design system, a gente colocou no novo design system, mas sem tirar nenhuma feature do cliente, sem causar disrupção para ele. Tá? Aí nesse caso, você pode fazer sem essa necessidade de ficar deixando o cliente ir e voltar, porque é um caminho só. E se der algum problema e tiver que fazer um rollback, você faz, volta à tela antiga que tinha as outras coisas. E por baixo é o sistema antigo. Acho que tem uma coisa, Marden, importante aqui, é que tem uma arte de não fazer essa mudança ser grande demais, certo? Porque se for grande demais, eu posso estar sem querer querendo, indo lá pro all-in, indo lá pra, tipo, cara, o freeze, né? Sem querer. Vou ficar 3 meses refazendo, teria que dar freeze no outro. E a gente vai errar no caminho. Pô, quantas discussões eu participei no PagSeguro de, fatiamos mal, tá muito gordo, dava pra ter feito menor. Isso faz parte. Mas eu acho que o diferencial aqui é a consciência de, cara, estamos fazendo o que é mais simples agora para já trazer esse ganho que a nossa visão tá materializando. Que a gente vai errar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá da vida, mas eu acho que essa aqui é um aprendizado importante de deixar, né? Estamos fazendo o mais simples, estamos realmente baby steps aqui na coisa, porque é muito fácil pra gente num olhar arquitetural, já que eu vou ter que mexer nisso, mexe naquilo, daqui a pouco você já tá num projeto de 1 ano e meio. Exato, é o jaquê. É isso. Então esse tem que evitar o jaquê, né? E como você falou, os baby steps para implantar a nova arquitetura, para colocar a base e também para ter as vitórias rápidas aí, né? E as vitórias rápidas, elas vão ser rápidas se você diminuir o escopo e mostrar também essas vitórias para todos. Então, e isso também te ajuda a validar a arquitetura, né? Então, desde o começo, você tem que ter alinhados ali vários cases rápidos de retorno, né? e de valor para poder validar essa nova arquitetura. Senão você vai seguir com ela, você vai se comprometer com ela cada vez mais e só na frente testar não faz nenhum sentido. Então, é ter o quanto antes times disponíveis, ideias prontas para entrar na nova arquitetura, validar o quanto antes. Aliás, na visão do arquitetural você já... Componente pronto é componente em produção, né? Componente em produção, sempre. Na visão da arquitetural você já trouxe essa visão das pessoas, dos vários times, você já conhece o problema, você já reuniu tudo isso. E aí, óbvio, é uma visão. Quando você coloca ela no ar e começa a colocar ela no ar e vai tendo os times usando, você tem que ter, sim, esse acompanhamento muito próximo para garantir que está saindo... Eles são seus beta testers, né? Os primeiros times que estão usando a arquitetura. De que está sendo suave, que as coisas estão acontecendo como deveriam e que os resultados estão vindo. E aí, com isso, você chega nesse ponto que você falou de fatiar e ver rápido os potenciais problemas. Que acho que tem tentando, né, fazer um wrap-up de tudo que a gente vem falando aqui, certo e errado é um julgamento muito contextual, certo? Sempre muito perigoso. O jeito do freeze tá errado, o jeito da pista paralela tá sempre errado. Por isso que pra mim tem... Aí, Marden, me metendo onde eu não fui chamado, mas existem 2 níveis de visão que a gente coloca de fato. Aquele do awareness, quando a gente tá criando uma narrativa, criando os porquês, a gente precisa revolucionar nossa arquitetura, colocando os porquês de negócio, a gente está num nível de visão, certo? E normalmente é um nível que você vai trazer todo o teu board de executivos juntos, no limite, né? Você tem um CTO que está conseguindo levar isso na mesa, todo mundo acompanha. Esse nível que a gente está falando agora aqui de priorizar atividades, a gente vai conseguir colocar no portfólio, a gente vai trazer. Mas já é um nível tão mais micro, tão mais ali backlog mesmo, né? De produto. Já não estamos falando mais de decisões estratégicas da empresa, macro iniciativas. Já descemos aqui para um nível de que talvez o que os times vão trabalhar nos próximos mês e meio aqui, que aqui já tem um perigo. Já existe um grau de desconexão. Esse nível aqui já não vai interessar o board executivo inteiro, porque provavelmente tem um diretor ali de negócio que está mais envolvido, né? Porque, é o cara de crédito, é o cara de pagamento, é o cara de não sei o que vai estar mais ligado ali e, obviamente, mais atento, porque está mexendo no queijo, digamos assim, na área que o toca. Ótimo. E tá tudo bem. São 2 níveis de narrativa ou de visão diferentes que a gente está aplicando aqui. E é muito importante separar isso para mim, porque se a de cima não tiver comprada, esquece. A discussão aqui embaixo vai ser sobre prazo, entrega, é um inferno. Então, queria reforçar isso, porque esse, para mim, foi o trabalho de formiguinha e contínuo, como o Marden falou, que mais foi bem feito lá. Eu vi esse case bem de perto. E ele continua, né? Enquanto tá rolando esse trabalho nos bastidores, lá na cozinha, né?
esse trabalho de conscientização, de manter o reporte, de manter o progresso tangível, etc., tudo isso tem que continuar. Dá um trabalho desgraçado. Só para não deixar ninguém ser enganado aqui, dá um trabalho desgraçado. É brutal. Nós fazíamos reuniões semanais onde eu levava status, etc. e tal. Então, assim, não é ágil, é prático, né? Você tem que fazer. E realmente, esses pontos aqui de priorização, a gente separou em 2 grupos, né? Priorização estratégica e priorização tática. Esses táticos, eles vão mais na filigrana e eles quase tocam o técnico. A gente fez de um jeito que a gente não se compromete com nenhuma arquitetura, a gente não está falando só de monolito para microserviço, poderia ser o sentido inverso. Sim. Apesar de que geralmente quanto mais acoplado faz mais sentido, poderia ser qualquer tipo de Service Oriented Architecture, né? Ou poderia falar de evento, poderia falar de qualquer outra coisa, não tem que ser microserviço, tá? E aqui tem um ponto que também eu vou deixar destacado, tem alguns outros padrões, mas um que eu acho bem interessante, que a gente fez no PagSeguro, foi em algum momento a gente limitou as mudanças no legado. A gente colocou um gateway mesmo, colocou uma porta ali, tá? Uma limitação do que poderia ser feito no legado. A gente colocou isso no começo com um CAB, né, um Change Advisory Board, então tipo é burocrático, não é ágil, tudo isso eu ouvi. Foi uma das melhores coisas que a gente fez. A gente colocou um gatekeeper ali, que era eu, por um tempo. É o Kerberos, o cão que guarda a porta do inferno. Pronto. Eu lembro como é que foi. Todo mundo começou a comentar, mas nossa, vai precisar da aprovação do Marden pra mexer no legado? Que nossa, absurdo, que absurdo. Centralizador, isso não é ágil. Mas depois que começou a rodar, o pessoal começou a elogiar. É não renunciar a liderar, certo? Mas aqui de novo, né? Estamos falando com líderes. É não renunciar a liderar. Exato, liderar é isso. Faz parte, às vezes são decisões difíceis. Mas é que o jeito que foi feito foi muito bom. Pelo menos que me comentaram, porque eu não participei, mas me comentaram muito no lugar de não, o Marden não tá Você lá não pra foi? provar. Eu não fui. Olha Porque eu acho que meus times já estavam muito evoluídos já. vocês estavam fora já. Mas o pessoal falava, não é que o Marden tá sim, não. É assim, tipo, cara, eu entendi que você quer fazer isso, que você quer resolver esse problema, mas você já tentou falar com tal pessoa? Você já tentou ir nesse caminho? Já tem isso aqui pronto em tal lugar. E a pessoa, nossa. A gente rodou o CAB por 3 anos, tá? Ou até 3 anos, porque depois saiu no final de 21, mas 19, 20 e 21 que eu participei. E acho que depois até talvez não fizesse mais sentido, mas no primeiro ano, eu vou falar assim, nesses 3 anos, eu só me lembro de uma iniciativa que a gente negou. E era uma coisa que ia realmente engrossar o monolito e que não via valor suficiente. E aí a gente falou, gente, esse não vai dar. A gente deu várias negativas, mas as negativas eram geralmente, volte com mais detalhes, volte com um plano melhor. E era um convite para pensar. Esse que a gente negou, ele voltou para a prancheta e ele voltou alguns meses depois sem usar o monolito. E de um jeito que foi muito mais fácil fazer do que teria sido feito o monolito. Então ele saiu mais rápido e não encheu o monolito. Então, todo o resto foi no sentido mais de questionar, de colocar. O time que estava participando do CAB, validando, que eram os especialistas do monolito, que também é um dos padrões aqui de times, eles davam tanta ajuda para as pessoas que eles literalmente gostavam. O pessoal começava no CAB, a primeira vez ia com aquela coisa, que droga, não sei o quê. Depois, quando eu estava na 3ª, 4ª ida no CAB, já era aquela coisa, e aí, beleza, e tal, então, me ajuda aqui e tal, já era uma coisa positiva. Então, como é que você transforma uma coisa que parece que vai ser negativa em na verdade, um reforço positivo. Trazendo aqui pra galera, né, tipo, aproveitando aqui, daí a gente vai, Marden autorizando aqui, a gente coloca a imagem depois no nosso backstage aqui, com os padrões, né, aquela macro imagem do agrupamento de padrões. Se autorizando, a gente tira um printzinho só dela, pelo menos, que já é um resumo, e bota, obviamente, o artigo. Sim, né? claro. Então, galera toda aí ter acesso logo depois, acho que vai ser legal também, porque visualiza, né? Sim. E é um conjunto de padrões muito bacana, porque é experimentado em campo. Ele não nasceu de maneira, tipo, desenhou da cabeça e fez, não. Ele é uma engenharia reversa de o que a gente fez pra dar certo, né? Então, tipo, Marden e Joey, baita sucesso, acho que nisso, porque é experimentado em campo, não é uma parada, tipo, fiz aqui na minha caverninha e não, já funcionou, caceta. Já funcionou no lugar.
Então, galera, vou pedir pra vocês darem os recados finais aqui, como que o pessoal conecta com vocês, onde que a gente acha mais informações. Eu vou deixar o link do paper na descrição desse episódio, tá bom? E do autor também, que você comentou, que eu já não lembro mais o nome. Eu vou pedir pra você dando os recados finais aqui pra gente. E gratidão por terem aceitado esse convite. Legal, posso começar então? Esses artigos, eles estão, pelo menos o primeiro está disponível já, depois eu posso colocar o link aí, a gente pode passar o link nos show notes. Para conectar comigo, o meu login em geral em todas as redes é Marden Neubert, tudo junto. Depois a gente coloca Marden com N no final, depois escreve-se Neubert com T mudo. Twitter, LinkedIn, e a ideia é postar um pouco mais disso também, combinando com o Joe aí de ter um site, ter alguma coisa mais interativa, mais atualização frequente sobre esses padrões. Então fiquem ligados aí que logo logo vai ter novidade. Muito bom, galera. Obrigado por ter escutado o episódio. Reforçando aqui, eu acho que o Marden e o Joey estão fazendo um trabalho muito legal. On top of Team Topologies, que eu acho que é uma das coisas que mais ganhou fama, né, nos últimos tempos aí dentro do mercado de tecnologia, de gestão de tecnologia, pelo menos. Só que esse é um trabalho que vem antes da discussão de Team Topologies. E eu, infelizmente, tenho visto muita gente entrando na discussão de Team Topologies despreparada, porque não sabe o porquê de negócio, não sabe o porquê, e está discutindo enabler de um jeito bem, por exemplo, torto. Se eu não sei o que eu quero gerar de resultado, o enabler vai virar o famoso entrega o projeto até, né, tipo, na arquitetura paralela e todas as disfunções que a gente já cansou de ver na vida. Deem uma olhada no artigo, recomendo. Marden é um baita cara para se seguir. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Obrigadão, Marden, por ter estado com a gente aqui. Espero que a gente grave mais um, porque eu acho que tem suco. Fica a dica, ideia. Acho que tem mais. A gente nem falou da parte de organização de times, que tem a ver com Team Topologies. Estou à disposição aí para fazer mais um e obrigado a todos que ouviram aí. Muito bom, gente. Gratidão. Qualquer coisa, as descrições estão aqui no episódio. E um beijão para vocês. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.